Nina e o Mistério do Casarão, por Ada May, capítulo 8. O despertar do pirata adormecido. Por que será que quando prendemos a mente numa ideia fixa, ficamos como o ratinho aprisionado que gira sem destino na roda de sua gaiola? Meninas, hora de acordar. Tem um sol lindo lá fora. O último a chegar à praia é um peixe podre, chamou o pai de Nina. Lá estava ele, parado ao vão da porta e repleto de seu entusiasmo infantil. Aliás, famoso por ser capaz de enraivecer a mais cordata das criaturas sobre a face da terra. As garotas enfiaram a cara ainda mais profundamente em seus travesseiros, plenamente convencidas de que a paz dominical se acabara para elas. Sabiam por experiência própria que as próximas horas seriam preenchidas pela carente e ininterrupta atenção dos adultos. Primeiro, tomariam o café da manhã de hotel 5 estrelas, mesmo que engordando gramas preciosas, somente para agradar a mãe de Nina. Depois, iriam jogar várias partidas de vôlei na areia, fritando a pele debaixo de um sol escaldante, dessa vez para agradar ao pai dela. A vantagem é que poderiam aproveitar o exercício matinal para perder as fatídicas calorias, que mais tarde seriam lamentavelmente readquiridas durante o banquete de rainha que sua avó serviria no almoço. Para Nina, esse excesso de atenção era uma verdadeira chateação. Isso porque, como passou a vida toda ocupando o posto privilegiado de filha única, acabou ficando tão mal acostumada que nem percebia mais a sorte que tinha. Bem ao contrário de Juliana, que possuía mais 3 irmãos com os quais precisava dividir a atenção e os recursos dos pais. Enquanto Nina pocejava de puro tédio, Juju divertia-se a valer, aproveitando cada segundo dessas visitinhas à casa da amiga para se esbaldar no que ela chamava de vida de princesa. Foi somente depois do almoço que as meninas conseguiram ficar a sós, com a desculpa de que precisavam caminhar na praia para fazer a digestão. Ufa! Até que enfim! Pensei que eles não fossem desgrudar da gente nunca mais, desabafou Nina, enquanto arrastava Juliana para longe. Pois eu me diverti muito, sem falar na comida. E o teu pai? O cara parece uma criança grande. É hilário. Tá, eles são ótimos, já sei. Agora, me escuta porque é importante. Tenho que ir novamente lá no casarão. Ah, não. De novo com essa história. E Juliana imediatamente empacou na areia fofa. Me deixa explicar, tá legal? Num segundo, 1000 justificativas atravessaram a mente de Nina. Porém, nenhuma delas parecia ser boa a ponto de convencer Juju de que poderia segui-la na sua caça ao fantasma. Teria que apelar para o famoso plano B, que trazia guardado na manga. Sabe aquela pulseira de ouro que a minha madrinha me deu? Eu perdi, disse balançando o pulso nu bem diante da cara da amiga. Já revirei todos os lugares possíveis e não consegui encontrá-la. Se eu não achar, minha mãe vai me esganar. Minha madrinha a trouxe da Itália e disse que foi abençoada pelo Papa em pessoa. Imagina o tamanho do escândalo quando elas descobrirem que eu perdi a bendita pulseira. Juju limitou-se a emitir um longo suspiro. Sentia dor de cabeça só de imaginar o tamanho da encrenca em que estavam prestes a se meter por causa de uma pulseira. E como sabe que a perdeu lá no casarão? Pode ter caído em qualquer lugar da cidade, não é? Foi a vez de Nina suspirar. Acontece que sonhei com ela ontem à noite. Vi a pulseira no chão, perto do tronco daquela árvore enorme. Acho que caiu do meu pulso quando saímos correndo naquele dia. Falou olhando para o outro lado, sem coragem de encarar a amiga e envergonhada com tamanha mentira. Na verdade, Nina estava se sentindo muito mal por ter que inventar aquela historinha para enrolar a amiga. No entanto, calculou que,
Se iria desobedecer aos conselhos do avô, queria que fosse no mínimo possível. Sabia que precisava voltar ao casarão para ajudar Anita, mas calculava que seria muito melhor se não estivesse sozinha. Ok, Madame Sarita, você venceu. Vamos à busca de seu tesouro perdido. Mas que fique bem claro, vou te esperar no portão de entrada, afirmou Juliana, decidida a manter-se o mais longe possível da tal árvore assassina. Por que você não aproveita para colocar o baúzinho de volta no esconderijo? Perguntou Juju. Não posso. Anita me fez encontrá-lo por alguma razão. Logo, só poderei devolvê-lo quando ela mandar. Não sei o que ela tem em mente. Se pensa que vai me convencer a voltar uma terceira vez naquele lugar, pode esquecer, resmungou ela de volta. Caminharam em silêncio durante quase todo o trajeto colina acima. Nina tentando imaginar o que dizer para atrair João Maria. E Juliana tentando entender como se deixara convencer a ir novamente naquele lugar com fama de mal assombrado. Boa sorte. Vou te esperar aqui. Ah, e vê se não demora, despediu-se Juju, estacando no portão com a determinação de uma jumenta empacada. Foi com um passo incerto e vacilante, como se tivesse chumbos nos pés, que Nina se aproximou da árvore centenária. A garota olhou para cima e não viu ninguém. Achou melhor chamar pelo menino, muito embora tivesse que controlar o volume, porque não queria que Juju ouvisse a conversa. Como a amiga não conseguia ver o garoto, ia achar que Nina estava falando sozinha, ou, o que era pior, com a árvore. Em qualquer caso, passaria por maluca. João Maria, aparece! Preciso falar com você, chamou ela, sem muita convicção. Esperou, apurando os ouvidos. Nada, nenhum ruído, exceto o farfalhar da gigantesca árvore, movendo-se ao sopro da brisa marinha. Apareça, seu menino teimoso, pensou Nina, já começando a ficar com raiva. Chamaste, Maruja? Perguntou o Jurão, bem ao pé de seu ouvido. Gloob. Nina engoliu em seco, tentando controlar o coração que começou a bater como um desatinado dentro do peito. O garoto surgira do nada e agora estava parado bem ao seu lado, fazendo cara de mal. Diga logo a que veio. Saiba que sou um capitão muito atarefado e não tenho tempo a perder com uma reles maruja. Ainda se fosse um imediato. Meu nome é Nina. Estou procurando por alguém que morava aqui no casarão, respondeu a garota, dizendo a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Uma moça chamada Anita, completou. Nina esperou algum sinal de reconhecimento surgir na fisionomia do menino. Nada. Nenhum músculo se moveu naquela carranca. Depois de um longo silêncio, João respondeu cheio de má vontade. Pois não conheço. Tenho visto somente o... De repente ele parou de falar e ficou quieto, apenas matutando. Quase ia dizer coronel, porém, agora que havia pensado nisso, tentou imaginar onde estariam todos os outros. Por um momento, parou para pensar que fazia um tempão que não via mais ninguém transitando por ali. A não ser, é claro, o velho cão danado que rondava e praguejava sem descanso. Não há mais ninguém morando no casarão? Não é possível. Como você pode viver aqui sozinho? Insistiu Nina, tateando no escuro da própria intuição. Sozinho? Novamente, João só conseguiu pensar no lobisomem. Eu moro aqui perto, lá embaixo na praia, descendo o morro. É um sobrado amarelo à beira-mar. É bonito, mas não se compara com o casarão. Nina continuou falando pelos cotovelos, tentando ganhar a confiança do garoto, que permanecia mudo, com cara de nenhum amigo. Ela aproveitou para contar que estudava na cidade e que sempre morrera de curiosidade de subir o morro para conhecer o casarão e apreciar a vista. Até o dia em que finalmente tomou coragem para ir xeretar, grunhiu o mal-educado. A menina, meio sem jeito,
apenas abanou a cabeça em sinal afirmativo. Irritada, decidiu disparar a pergunta fatal, como se fosse um dardo arremessado a queima-roupa. E a sua mãe? Onde está? Mãe? Mas que raio de pergunta é essa? Pensou o garoto, pego de surpresa com a xeretice daquela menina. João Maria estava começando a ficar nervoso de verdade. Afinal de contas, quem ela pensava que era para vir aos seus domínios perguntar por sua vida? O que se interessava aquela maruja intrometida? Ora, bolas! Que diabo essa menina enxerida e faladeira está fazendo aqui? De repente, o garoto se enfureceu e, cego de raiva, respondeu aos berros. Eu devia ter lhe recebido a moda dos piratas, na mira do meu bodoque. Saia daqui agora mesmo! Saia! Não foi preciso gritar 2 vezes. Nina tratou de girar nos calcanhares e saiu chispando, a todo vapor. Chegou ao portão com meia dúzia de passos super elásticos e foi recebida pelo interrogatório de uma outra pessoa, também bastante impaciente. Com quem você estava falando? Achou a pulseira? Podemos ir para casa? Com ninguém. Quando me abaixei para pegar a pulseira, vi uma aranha no chão e devo ter resmungado alguma coisa. Achei. Olha ela aqui. Sim, vamos para casa agora mesmo, respondeu Nina num fôlego só, arrastando Juliana para longe o mais rápido possível. Sentado no alto da árvore, em seu posto de comando, o capitão João Maria observava com ar satisfeito as 2 intrusas abandonando os seus domínios. No entanto, aquela desagradável sensação de poder durou muito pouco, logo cedendo lugar a uma angustiante e claustrofóbica solidão. Não tem mais ninguém no casarão? Onde está sua mãe? Relembrou as perguntas da garota faladeira que continuavam a zunir dentro de sua cabeça como se fossem um enxame de vespas enfurecidas. Havia alguma coisa muito estranha acontecendo, e seu 6º sentido lhe dizia que era chegada a hora de atracar o barco e ir desvendar aquele mistério. Tomou coragem e desceu da árvore. Apesar do medo que sentia de topar com coisa ruim pelo caminho, decidiu ir dar uma olhada lá pelas bandas do casarão. João ainda não percebera, mas fazia muito tempo que não entrava lá. A única coisa capaz de fazê-lo abandonar seu posto de comandante na fragata era a aproximação de alguma violenta tempestade, ocasião em que ele tratava de buscar refúgio, subindo para o sótão do casarão. Na verdade, já havia muito tempo, e João não saberia dizer o motivo, que ele sentia verdadeiro pânico de tempestade. O sótão, apesar de pertencer ao casarão, era um lugar seguro, pois ficava no alto do telhado. O único jeito de chegar até lá era subir por uma íngreme escada externa, totalmente à prova de lobisomens coxos. Como um fugitivo perseguido, o garoto parou à entrada do antigo casarão, olhando ao redor várias vezes antes de empurrar a porta que estava destrancada e entrar no imenso salão principal. Percebeu imediatamente que havia alguma coisa muito errada por ali. Na sala deserta restavam apenas alguns poucos móveis, todos velhos e estropiados. Também reparou no espesso véu de poeira que havia sobre tudo, como se o lugar estivesse abandonado há muito tempo. Para onde foram todos? Pensou João, apreensivo. Nha Mirna! Maria Conga! Chamou, hesitante, sem obter resposta. Em seguida, ouviu um ruído no andar de cima. Reconheceria o som daqueles passos arrastados em qualquer lugar do mundo. O coronel descia a larga escadaria do sobrado com seu cocheado habitual. João Maria sentiu o sangue congelar nas veias ao perceber que o coisa ruim vinha em sua direção. Sem conseguir pensar em mais nada, saiu em disparada, procurando abrigo no único lugar seguro que conhecia, o alto da velha árvore, sua amada fragata. Foram todos embora,
Abandonaram-me. Só ele continua aqui, pensou com seus botões. Foi novamente fustigado pela pergunta de Nina. E a sua mãe? Onde ela está? De repente, o rosto de Maria Conga surgiu claramente em sua lembrança, como se aquela imagem tão querida fosse a única resposta certa. Sua doce mãe preta, a única mãe de que se lembrava. Então, outra recordação cruzou sua mente, rápida como um raio. Ouviu a voz de Maria Conga cantarolando uma antiga canção africana com que costumava niná-lo. Em seguida, pensou em sua própria mãezinha, perdida logo depois de seu nascimento. Lembrou do dia em que havia tomado coragem para perguntar a Maria Conga sobre sua verdadeira origem. Mãe preta, você é minha mãe de verdade? Havia dito ele. A preta velha riu muito. Parecia se divertir a valer com aquela ideia. Finalmente respondeu. Não, Inhozinho, sou não. Que jeito a Vera de uma preta véia, que nem eu, fazer um fio branquinho de leite que nem tu. Então onde é que ela está? Deus achou melhor levar ela pro céu. Só um tempinho depois que você nasceu. Porque não carecia sofrer mais do que já tinha sofrido, né, meu filho? E como ela era, mãe? Perguntou o menino. Tua mãe de verdade era branquinha que nem tu. Uma belezura. De moça, um docinho de coco, uma santia que não fazia diferença pela cor da gente. Qualquer pessoa e até os bichos da criação, para ela era tudo fio de Deus. Como ela se chamava? João quis saber. A escrava velha mediu o menino de alto a baixo e, depois de cismar por um longo tempo, perguntou num tom de voz que era menos que um sussurro. Se promete, pela Virgem, guardar um segredo que é para a vida toda e que não se pode contar para ninguém? João assumiu a grave posição de sentido dos militares, batendo com os calcanhares e colocando a mão em pala sobre a vista. Depois, balançou a cabeça em sinal afirmativo, prometendo com aquela atitude solene guardar silêncio por toda a vida sobre o tal segredo. Respondeu, prometo, sim, senhora. Tá bom. Tua mãe era a falecida sinhazinha Anita. Que Deus a tenha num bom lugar, disse a preta velha, fazendo o sinal da cruz. Anita. Fora esse o nome que a maruja impertinente mencionara. Como ela podia saber o nome de sua mãe verdadeira, sendo aquele um segredo tão bem guardado e do qual até mesmo ele havia se esquecido? Foi então que amargas e revoltosas lembranças emergiram do mar encapelado da sua memória, para novamente atormentar seu coração magoado. Por um momento, reviveu a raiva que sentira ao descobrir que fora enganado por toda a vida. Que nunca fora a criança pobre e enjeitada pela mãe, que tivera a sorte de receber abrigo no seio daquela abnegada família cristã. Lembrou que era o neto legítimo de Dom Felipe de Cascais e que fora renegado sem piedade, sendo usurpado de seus direitos naturais. João Maria nunca disse nada disso a ninguém e também jamais reclamou de seu destino. Teria preferido 1000 vezes andar na prancha, padecendo numa morte infame, do que trair a confiança de sua amada mãe preta. Mas a verdade é que, depois de ter feito aquela descoberta, algo se quebrou em seu peito. A gratidão que sentia pelo casal que o havia adotado transformou-se em surda revolta. O respeito que sentia perdeu-se numa nuvem de ressentimento. O carinho transformou-se em raiva. O amor desinteressado no ódio implacável de quem cobra uma dívida cruel. Finalmente, seu coração compreendeu porque o coronel não era, nem nunca poderia ter sido, um pai verdadeiro. Porque ele era o inimigo a combater. Era apenas um lobisomem.